If women don't need men, why do women date men? For their own pleasure. What do you mean? We don't need them, but we want them. We want the attention. We like the attention. Okay, why not just date a woman? Because I'm not It's a into different that. attention. Okay, so why do women date men? Because they have a penis. Dick. So if women want dick, how is that different than men sexually objectifying women? Because women have more feelings. I mean, they do that, but there's feelings come behind it. Where men, they just... Objetificação masculina. Pois é, meus caros, parece sacanagem, mas não é sacanagem, rapaziada, é muito sério. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E eu já começo de cara perguntando pra vocês: qual a diferença, cara, da objetificação sexual por parte de cada gênero? Por que uma mulher objetificando um homem sexualmente ela é empoderada, enquanto que um homem fazendo a mesma coisa ele é um pervertido? Ambiguidade? Pois é o que a gente vai descobrir. Eu sei que o grupo mais à direita e os conservadores de modo geral tendem a não gostar do Paulo Freire, mas ironicamente tem essa frase do Paulo Freire que, cara, parece ironia, mas ela se encaixa perfeitamente nesse exemplo aqui. É aquela frase que diz o seguinte, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. No caso, se tratando das mulheres do movimento feminista, o ideal do movimento é tornar as mulheres o protótipo do monstro que elas mais criticam. No caso, os homens, né? Meus caros, bem-vindos mais uma vez. Vocês estão no canal Espectro Racional, eu sou o Felipe e, cara, já peço de antemão, deixa aquele seu like aí para valorizar o nosso conteúdo aqui. A tua participação importa demais, cara, e tem um poder absurdo de fazer esse conteúdo se tornar relevante na plataforma. Considerem aí, meus caras, se tornarem inscritos do nosso espaço, tá? Todo santo dia a gente traz uma temática para debater aqui abertamente, de maneira respeitosa e democrática, tá? Ver como é que tá aí o sino de notificações. E rapaziada, vamos nessa. Olha só, para poder a gente entrar nesse assunto de maneira um pouco mais profunda, eu queria trazer aqui um artigo do Brasil Paralelo. Na verdade é só um trecho, tá? Eu vou deixar esse artigo nos comentários aí fixado aí no topo, para poder vocês lerem, que é muito incrível esse artigo aqui. Olha só, vamos começar por essa questão da segunda etapa da Revolução Sexual, que vai ser muito mais enfático nesse ponto. Em 1960, com os meios de comunicação, a difusão de ideias libertárias sexuais foi facilmente propagada. A televisão, o rádio e outros meios influenciavam milhares de pessoas a partir de uma perspectiva de contracultura. Um dos grandes gatilhos que marcaram esta fase foi a pílula anticoncepcional. Com ela, as mulheres tinham acesso fácil e seguro à contracepção, que é basicamente um nome, né, aí mais sofisticado para prevenir gravidez. Ela foi introduzida nos Estados Unidos em 18 de agosto de 1960 e um ano depois na Alemanha. Assim, o caminho do sexo sem compromisso estava livre dos inconvenientes de se ter um filho. A Revolução Industrial do século XIX, aliada ao crescimento da ciência, tecnologia, medicina e saúde, também teve sua contribuição. Houve avanços na fabricação de preservativos e nas técnicas de interrupção da gravidez. Nunca antes havia sido tão fácil comprar pílulas, né, de interrupção, adquirir, né, estimulantes e brinquedos, né, enfim. Quanto ao divórcio, estava facilitado, era legal e unilateral, bastando uma das partes consentir. Na visão moderna, as leis de Deus não governavam mais o mundo, mas sim a vontade humana, sem restrições e tabus. Entre outras palavras, né, antropocentrismo total, só que direcionado à questão sexual. Aí aqui diz que o mercado econômico descobriu, né, no Pimba, um produto altamente lucrativo. Direta ou indiretamente, a sexualidade tem sido instrumentalizada comercialmente. Essa parte eu não vou ler porque tem muito termo que eu não vou poder falar, senão o YouTube vai cair de boca, vai cair matando no meu canal. Vou deixar aí esse artigo para vocês lerem, tá? Mas vamos aqui voltar ao que a gente estava falando, tá? O que acontece? Basicamente, objetificar homens, na visão feminina moderna, é um sinônimo, cara, de rebeldia, sabe? Aos valores tradicionais. O que são esses valores tradicionais? São valores, na verdade, que, na visão feminina, representam total uma privação, sabe, dos direitos individuais das mulheres em relação ao prazer. Ou seja, no final das contas, esse comportamento feminino de objetificação ao homem não é só necessariamente uma busca por hedonismo, sabe, e prazer de forma desmedida. Também é uma forma muito clara de dizer o seguinte: eu posso, eu sou livre, eu farei, e dane-se o tradicionalismo. É quase como se fosse uma disrupção com os padrões da mulher tradicionalista, sabe, que era totalmente privada de viver as liberdades que, segundo ela, os homens usufruíam aos montes.
Só que o que acontece? Quando vocês param para analisar tudo isso e vocês observam o cenário atual, vocês começam a perceber que para essas pessoas, né, para essas mulheres que têm essa visão moderna, é um karma ter de se relacionar com homens. Vocês conseguem ver no vídeo, logo no início, a pergunta, né? Tipo, o cara pergunta, por que as mulheres se relacionam com homens? Vocês veem que elas fazem assim um ar meio de pesar. Ah, é pro seu próprio prazer. Mas no final das contas, essas mulheres mais feministas atualmente só se relacionam com homens porque elas têm que fazer, porque não tem outra alternativa, tá? Eu vou chamar isso aí de o karma da mulher hétero. Porque basicamente é o seguinte, elas se relacionam com homens porque tem que se relacionar. Porque é uma questão mesmo de orientação, tá? No nosso caso aqui, rapaziada, os homens em si, né, nós sofremos por gostarmos de mulher, não pela orientação, mas pelo cenário como está atualmente. Porque a maioria de nós adoraria ter um relacionamento saudável, tranquilo, sem altos e baixos. Em outras palavras, sem montanha-russa. Sem jogos, sem perigo em relação a leis e tudo mais. As mulheres, por sua vez, pelo menos essas mais modernas, com essa visão, o karma delas se dá pela orientação, tá? Porque se elas pudessem, elas não se relacionariam com homens. Por causa de toda essa questão estrutural que a gente já conversou aqui, tá lá no site da Brasil Paralelo, lá pra vocês lerem. É esclarecedor, cara. É basicamente isso, elas sofrem porque é uma questão de orientação, enquanto nós homens sofremos por causa do cenário como está atualmente. Então, eu sei que isso parece um pouco teoria da conspiração, mas não vai me surpreender se essa questão toda tiver um dedinho aí de influência no crescimento astronômico que a gente tem visto nos mais jovens, né? Começando a levantar, né, um movimento aí, sabe, de orientação dividida, né? Apelando para ambos os gêneros, tá? Jovens que se relacionam com ambos os gêneros. Se tudo estiver correlacionado, não vai me surpreender. Então a pergunta final que fica, meus caros, é como lidar com esse comportamento feminino atual? Cara, eu só vou te dar duas opções, tá? Pelo menos da minha perspectiva aqui, a minha observação. Ou você usa a modernidade a seu favor e busca, sabe, pelo prazer fácil, né? Buscar pelo hedonismo, fazendo usufruto dessa nova ordem, ou seja, você subverter essa nova ordem ao teu bel prazer. Ou opção 2, cara, você nem objetifica as mulheres sexualmente e nem aceita, né, ser objetificado. Meus caros, eu queria agora ouvir de vocês, tá? O que vocês acham dessa situação toda? O que vocês têm a dizer desse comportamento feminino moderno, com toda essa questão da objetificação masculina e uma busca desenfreada por libertinagem e por reafirmação do próprio poder, né, do empoderamento, tá? Espero vocês aí na seção dos comentários, vamos trocar essa ideia de maneira respeitosa aí, tá? Colaborem com o meu canal para vocês não trazerem atenção negativa demais do algoritmo para cá. Por hoje é só, meus caros. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, como já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui, meus caros.